Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu venho contar para vocês um pouquinho de como foram as minhas leituras do mês de outubro, um mês gostoso por aqui, é um mês que normalmente eu tiro uns dias de descanso, então pude dar uma viajada, ler um pouquinho e hoje estou trazendo para vocês um pouquinho de como foi tudo isso. Mas antes de começar a falar sobre as leituras, eu gostaria de saber se você é novo por aqui, por acaso começou a assistir esse vídeo aí caindo de paraquedas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo, curtir esse vídeo se você gostar desse tipo de conteúdo e enviar esse vídeo para um amigo que também gosta de ler, para que ele possa também estar conosco por aqui, né? Isso ajuda bastante na divulgação do trabalho aqui do canal e faz com que esse vídeo chegue sempre a mais pessoas. Então, gente, o primeiro livro que eu li, que eu finalizei, na verdade, no mês de outubro, foi Budapeste, da Companhia das Letras, mais um livro do Chico Buarque que eu curti. Eu já li O Irmão Alemão, gostei tanto que eu gravei um vídeo sobre ele, vou deixar aparecendo aqui nos cards. Esse também foi um livro que me encantou bastante, já fiz vídeo resenha dele, em breve vai estar disponível aqui também no canal. E assim como o outro, né, esse livro é repleto de sarcasmo, um humor ácido que a gente sabe que o Chico sabe fazer muito bem. Aqui a gente acompanha a história do José Costa. Ele é um escritor fantasma, o que o pessoal chama de ghostwriter. E ele é especializado em fazer, em inventar, né, em criar biografias para pessoas importantes cujas vidas não são tão interessantes assim. Então ele, com sua criatividade mirabolante, ele bola algumas coisas ali para colocar nesses livros de biografias dessas pessoas e a gente morre de rir, né? Porque tem muita coisa que ele inventa que não tem nada a ver com as pessoas e tal, e é muito interessante a gente acompanhar todo esse processo de escrita. Ele é do Rio de Janeiro, mas ele se encontra em bloqueio criativo, e aí ele pega um voo para Budapeste. E aí a história se passa entre Rio de Janeiro e Budapeste. Aqui ele indo para Budapeste, ele quer aprender a falar húngaro, porque, segundo ele ouviu dizer, é a única língua que o diabo respeita. Então, ele começa aulas de húngaro com uma professora, que também é super incomum, engraçada. E, enfim, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história aí, que é muito legal. Mais uma vez, uma escrita muito fluida do Chico, sem muitas palavras complexas nem difíceis, mas a gente vai ver aí o desenrolar de uma pessoa aprendendo um idioma novo e completamente diferente do nosso e falado em muitos poucos lugares. Então, assim, não é como o inglês, que é uma língua internacional, uma língua universal, na verdade, e que todo mundo fala, pelo menos um pouco, todo mundo sabe uma palavra ou outra, usa uma palavra ou outra. É um idioma completamente alheio, né, a nós aqui no Brasil, e é muito interessante como é difícil para ele conseguir se concentrar e aprender, né? Então, assim, é muito interessante, adorei o livro, recomendo para quem curte esse tipo de leitura, e em breve vai estar disponível para vocês o vídeo que eu falo as minhas impressões de uma forma mais completa sobre ele. Bom, a minha segunda leitura do mês de outubro foi Fama ao Avesso, uma publicação independente da autora Luciane Monteiro. Eu já li outros livros dela, parceiraça do Pacote Literário. Eu recebi o e-book em parceria com ela para participar da leitura coletiva do livro. Vou deixar a capa aparecendo para vocês, porque eu fiz a leitura no Kindle, né? E assim, foi muito gostoso participar dessa leitura coletiva, porque a gente discutiu muito e os temas dão margem a muitas conversas mesmo. Então, assim, foi muito gostoso. Esse livro, ele vem nos contar sobre Jennifer. Ela é pedagoga e ela se casa com Pedro, que foi seu único namorado, né? Desde a adolescência, eles namoravam. E como ela já não estava satisfeita mais naquele casamento e tendo recebido uma proposta para ir morar no exterior, ela pede o divórcio para o Pedro e ele jura vingança, porque ele não quer dar esse divórcio para ela. E aí a vingança do Pedro vem em formato virtual, né? Ele vaza vídeos íntimos deles na internet e a Jennifer sofre aí diversas consequências na vida pessoal e profissional, morre de vergonha de ir, né, a qualquer lugar. Então, assim, é muito sério, mostra como esse tipo de coisa mexe com a vida da pessoa que é vítima disso. E eu achei muito interessante a forma como a autora aborda isso, porque de repente surgem outras oportunidades de trabalho para a Jennifer
e ela precisa se adaptar, né? É uma nova vida, porque, né, a carreira dela de pedagoga está enterrada ali. E então, Pedro continua ainda perseguindo, então a autora aborda isso tudo com muita responsabilidade, inclusive nos demonstrando que quem faz esse tipo de coisa tem sempre ali alguma questão mental envolvida, né? Algum transtorno, ou na maioria das vezes, né? Às vezes é só maldade mesmo, enfim. Mas ela aborda a questão mental tanto de quem faz esse tipo de coisa quanto de quem é vítima desse tipo de coisa. E eu achei a autora muito responsável ao fazer isso, né? Além disso, a gente tem aí os reveses do mundo da fama, que eu achei que a autora também abordou muito bem. Muitos dramas familiares, perseguições, a questão do machismo, como ele está arraigado na nossa sociedade. E, gente, que final a autora nos reserva nesse livro. Eu gostei muito e recomendo o livro a quem curte esse tipo de leitura. Bom, gente, depois eu li Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da editora Astral Cultural, da Maya Angelou. Eu já li outro livro dela, que é o Mamãe e Eu, e eu curti bastante. Aqui a gente tem mais uma biografia dela, né? Ela fala muito sobre a infância dela em vários livros e esse é mais um deles. Esse livro foi lido para o projeto 12 Livros para 2021, que vocês escolheram pelo Instagram. Quem ainda não me segue por lá, dá uma passadinha, vou deixar o endereço aparecendo aqui, pois a gente sempre compartilha muito conteúdo legal por lá. Então vamos ao livro, né? Mais uma autobiografia da Maya, contando quanto sua vida foi marcada pelo racismo. Aqui a gente acompanha a infância e a adolescência dela, desde que ela foi enviada para o sul dos Estados Unidos para residir com sua avó. Sim, os pais dela a entregaram para viver com a avó paterna durante um tempo. E o país, ele se encontrava na época em plena segregação racial. Existiam divisões para realizar todas as atividades assim, diárias, tanto andar de ônibus, frequentar a igreja, né? Enfim, existiam todos os espaços que poderiam ser ocupados pelos brancos e pelos negros. Então, para você ter uma ideia, por muitas vezes a Maya chegou a pensar que as pessoas brancas, na verdade, não existiam, né? Ou que elas só faziam parte de uma lenda contada pelos outros, né? Porque ela nem conhecia sequer uma pessoa branca. Eu senti que a autora se libertou a contar sua história, né? Nesses livros que ela publicou, inclusive nesse. E ela tem uma história sofrida, dolorida, mas com uma força imensa. E ela sempre se reinventou, deu a volta por cima, até mesmo em situações em que acredito que quase ninguém conseguiria. Conforme orienta a Djamila, aqui no prefácio, não é um livro para ser lido de uma vez. Eu cometi esse erro, né? Mas se você for ler, ele é para ler, no meu entendimento também, de uma forma pausada, porque é cada soco no estômago, é cada tapa na cara, né? Que é difícil. É melhor que a gente ler devagar para absorver melhor o que está sendo contado. A escrita da Maya, como sempre, fluida, ainda mais por ser autobiográfico, então a gente consegue ali observar, né, sempre rica em detalhes também, a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo, ela conta tudo com muita verdade, com muita lealdade ao que está sendo, né, ao que está sendo passado para o leitor. Então, eu super recomendo a leitura, acho uma leitura super necessária para todo mundo. Também nessa vibe eu fiz a leitura de Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, né, uma autora brasileira aí, extremamente capaz, extremamente forte. E eu fiz a leitura pelo Prime Reading, não sei se vocês conhecem, é uma seção da Amazon para quem tem o Amazon Prime, onde você pode pegar livros emprestados, mais ou menos no mesmo molde do Kindle Unlimited, porém, aqui a gente pode pegar 10 livros de cada vez, dentre os que estiverem disponíveis lá naquele mês. Então, se você quiser ler algum outro que esteja na lista, você precisa devolver um e pegar outro. E o limite é de 10 livros de cada vez. Aqui a gente tem Djamila nos contando de uma forma muito didática, como quase sempre, né? Eu vejo a escrita dela, ela tem textos muito profundos que ela faz, mais voltados para quem é doutorando e tudo. O que é lugar de fala, né? O que é esse lugar de fala que tanta gente está espalhando aí pelo mundo, né? Ela é filósofa e negra, então ela fala de forma técnica, mas com a experiência de quem vive na pele a falta de lugar de fala para pessoas com seu gênero e sua cor de pele. Não é uma questão de se colocar privilégios a ninguém, nem de achar que
um é melhor que o outro, nem reconhecer ninguém como vítima. É apenas reconhecer que dependendo de quem fala, de onde vem aquela pessoa que fala, as pessoas têm mais ou menos força. Elas atingem um número maior ou menor de pessoas e elas têm mais ou menos credibilidade. E toda essa diferença, ela não vem de uma constatação de que aquela pessoa estudou mais, do que aquela pessoa tem mais experiência naquele assunto. Infelizmente, né, o que a gente tem percebido é que essa constatação, essa diferença na credibilidade de quem fala, ela passa muito mais por questões tão superficiais como o gênero e a cor da pele. Né? Muitas vezes também a questão financeira que colabora bastante. Ou seja, um homem branco sem conhecimento do que fala, normalmente tem muito mais credibilidade, prende muito mais o público, né, do que uma negra com doutorado naquele tema. Em nossa sociedade, infelizmente, é assim. E o pior é que, por vezes, a gente nem percebe o que a gente está fazendo. O racismo e o machismo estão arraigados em nós. E eu penso que, assim, aprendendo, lendo, nos aproximando desse tipo de conteúdo, a gente vai se desconstruindo, né? Porque o racismo, o machismo, eles estão muito presentes em nossa sociedade hoje, né? Eu não tenho lugar de fala, mas eu acredito que hoje, de uma forma mais sutil ou talvez mais velada apenas, né? Mas ele continua presente. A gente precisa de combater, porque as mulheres, né, ainda bem, estão ocupando cada vez mais espaço. A gente tem tido uma mudança aí no mundo para melhor, mas falta cada um de nós fazer a sua parte para que a gente se torne cada vez mais humanos mesmo, né? Eu acredito que só assim que a gente vai conseguir seguir esse caminho. Então, eu super recomendo, é uma leitura também super necessária para todo mundo. Bom, depois eu fiz a leitura de A Metamorfose, do Franz Kafka. É um clássico, né? Muito interessante. A minha edição é da editora Pé da Letra, ela é bilíngue em português e em inglês, do tipo vira-vira. Então, se você virar, você lê a versão em inglês. Eu comprei numa feirinha, gente, daquelas que vendem livros bem baratinhos, e ele veio com alguns defeitinhos. Aqui a gente vai conhecer Gregor, que é caixeiro viajante. E um dia ele dorme e acorda no outro dia transformado em um inseto asqueroso. Por ser alguma coisa tão inimaginável, eu imaginei que eu teria muita dificuldade com a leitura desse livro. E também, por ser esse autor que tanta gente teme, eu também temia, né? Eu imaginava que seria uma linguagem muito difícil. Mas da forma como ele coloca, a gente consegue ver todos os detalhes ali do que está acontecendo com aquele homem que virou um inseto. Né? É muito interessante observar também a reação das pessoas, como ele passa a ser tratado dali em diante. Então, assim, é muito legal, é muito interessante. E olha que eu tenho muita dificuldade em imaginar cenas tão surreais. A linguagem também é muito interessante, não é nada rebuscada, difícil de entender, muito truncada. E muita coisa discutida nas entrelinhas. Então, a gente tem aqui a fragilidade da natureza humana, como nós lidamos com nossa aparência, como nós lidamos com as coisas que não têm tanta importância para nós, né? Como um inseto. E tudo isso é abordado com um humor muito ácido. Então, do tempo todo a gente tem essas questões humanas sendo trabalhadas e sempre de uma maneira não explícita, né? Então, o livro fica ainda mais interessante. Eu me surpreendi com a leitura, recomendo para quem deseja começar a ler clássicos também, por conta da linguagem fácil, por conta de ser um livro curtinho também, né? É um conto, na verdade, que saiu nessa edição de livro, e eu super recomendo. Para quem tem interesse na obra também do Kafka, eu acho que é uma boa porta de entrada. Depois eu li A Culpa do Macron, uma publicação independente da autora Gisele Servalli. Eu fiz a leitura em e-book, vou deixar a capa aparecendo aqui para vocês. E eu li para o clube de leitura especial que a Clau, do Uma Literatura, fez. Também, Clau, super parceira aqui do pacote literário. E foi ótimo poder conversar com a autora e com várias outras pessoas tão queridas sobre essa leitura, com a autora especificamente, sobre as inspirações e as ideias aí para a escrita do livro. Aqui a gente vai conhecer Lili. Ela tem um filho adolescente, ela acaba de perder seu marido, que era seu super companheiro, seu grande amor. E o casal não se dava bem com a família dele. E depois que ele morre, isso se torna um grande problema. Ela vê anunciado nos classificados do jornal um imóvel que aos seus olhos parece a solução dos seus problemas, o paraíso, assim, a solução para ela iniciar a vida nova que ela deseja. Ocorre que o imóvel, em teoria, já tinha dono, e o dono era Mani, ou Mani.
que se encontra em depressão profunda, totalmente falido, e que herdou o imóvel que seria sua tábua de salvação. E aí, quem vai ficar com essa casa? Né? Conforme o tempo passa, algo acontece que aqueles dois que se pensavam adversários vão ter suas vidas modificadas, né? O peso do passado que os habita e põe para baixo pode se transformar em um presente um pouco mais leve. E assim, eu adorei a forma como a autora abordou isso tudo. Também com muita responsabilidade, também de uma forma bastante didática para que a gente consiga entender que saúde mental não é brincadeira, né? A pessoa não fica assim porque ela é fresca, porque ela quer ou porque ela quer chamar a atenção, né? Então, assim, a principal lição que ficou desse livro para mim foi essa. É um livro que tem muitas partes engraçadas, bem-humoradas, tem dramas também, vividos pelos personagens. E, assim, a trama que a autora criou é muito interessante, o final surpreendente. Então, fica a dica de mais esse livro que tem uma temática leve, apesar de trabalhar coisas pesadas também, mas não com a densidade que normalmente acompanha, né, esse tipo de temática da saúde mental e tudo. Então, o livro me encantou e eu super recomendo para vocês. Bom, depois eu fiz a leitura de um livro muito diferente do que eu tô habituada a ler, que se chama Daqui para Baixo. Ele é da Intrínseca, eu fiz a leitura em e-book, vou deixar a capa aparecendo para vocês, e aqui a gente conhece o adolescente Will. Ele mora na periferia e está acostumado com a violência que habita ali a região onde ele mora, né? Ele está acostumado com o mundo do crime e tudo de mais duro com que se pode ter contato ele já teve, né? Shawn, seu irmão, um dia sai para comprar algo e ele passa a ouvir boatos de que agora o Shawn está morto. E ao constatar que não era apenas um boato, ele jura vingança. E ao entrar em um elevador, ele tem encontros inesperados ali durante o tempo que ele desce para chegar ao térreo. Então, assim, o livro todo se passa naquele pequeno instante entre ele entrar no elevador e chegar ao térreo. E a gente fica pensando como o autor faz isso, né? É muito legal a forma como o autor vai construindo ali as conversas, as coisas que acontecem, vai trazendo também as lembranças e assim a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a vida do Will e do Shawn e daquela família toda. E também a gente vai descobrindo diversos dramas, diversas questões existenciais, né, que os personagens trazem. E o mais interessante ainda é que o livro é escrito em forma de versos, o que me trouxe ao mesmo tempo uma leitura extremamente fluida, né, mas ao mesmo tempo muito profunda, porque ele traz temáticas densas, né, traz a questão da desigualdade social, consumo e venda de drogas, além dos dramas familiares que eu já comentei, e em forma de versos e com uma força, sabe, que a gente não fica querendo largar o livro, a gente quer continuar para saber o que acontece, que horas que esse menino vai chegar no térreo com esse elevador. Então a leitura me despertou grandes sensações, a curiosidade me prendeu demais da conta. Eu não gostei tanto do final, porque eu tinha na minha cabeça um final, o final da Carla, sabe? E o final que o autor propôs foi bem diferente, mas eu não posso dizer muita coisa, porque senão eu vou dar spoiler aí pra vocês. Porém, mesmo não tendo sido o final que eu esperava, que eu queria, né, eu deixo a recomendação aí pra vocês, porque é uma leitura pra sair total da zona de conforto. Eu acho que a gente nem tem tantos livros desse tipo por aí. Então fica aí a minha dica. Bom, gente, não sei se vocês estão ouvindo daí, mas aqui começou a chover. Pode ser que o barulho atrapalhe um pouco, mas farei de tudo para terminar rapidinho e para que vocês possam acompanhar aí o restante das leituras do mês. Antes de começar a falar sobre esse livro infantil, eu quero lembrar vocês que depois dos livros infantis, nesse vídeo tem o conto que eu fiz a leitura nesse mês. Então, para quem não curtir essa parte dos livros infantis, pode pular para o final, que lá tem indicação de um conto bem interessante. Mas agora eu vou falar sobre Contos de Hans Christian Andersen. É o nome alterado, né, desse livro, que está aqui como Andersen e suas histórias. Ele foi republicado pela editora Elo e teve o nome recentemente alterado. Eu recebi em parceria com a autora, que é a Regina Drummond. Ela é mineira e da mesma família de Carlos Drummond de Andrade. Chique, né, gente? A Regina ela tem mais de 100 livros escritos e publicados. Dentre eles, li essas suas adaptações da história do dinamarquês Hans Christian Andersen, que são, aqui nesse livro, O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Roupa Nova do Rei, Mildinha, O Boneco de Neve e O Anjo.
E algumas rompem o tempo, né? E são muito conhecidas em todo mundo. Outras eu ainda não conhecia. Não sei se vocês já conheciam todas essas histórias. E eu me encantei, né? Os sentimentos transbordam, né, a cada conto, seja pela emoção da história, do amor impossível ali do soldadinho de chumbo e da bailarina, a tristeza com a rejeição que o patinho feio sofre, e sempre enredos que me deixam bem mexida, bem, mesmo já conhecendo, né, algum detalhe da história. Eu li com minha filha, ela ainda não, ela tem 3 anos e meio, ainda não entende todos os detalhes, mas ela já conhece algumas das histórias e ela adorou. A edição é muito bonita, as ilustrações são super bem feitas, né, para as crianças aí que estão começando a ler também. Eu acredito que seja mais uma boa indicação, né? As letras são bem grandes, as histórias, por serem conhecidas, também são mais fáceis de ler. Enfim, fica a minha recomendação. Bom, no mês de outubro eu também li Os Patinhos Silvestres, publicado pela AR Publisher Editora. No mês passado eu também li um livro dessa editora, também recebendo em parceria com a autora Mônica Costa, que é a autora desse aqui também. Aqui a gente vai conhecer Leonardo e Camila. Eles são 2 irmãos que moram num sítio com seus pais e eles fazem ali atividades simples do dia a dia no campo. Já de cara eu me encantei por esse cenário, porque eu adoro quando o livro retrata essa vida mais calma e mais próxima da natureza. Eu adoro conversar sobre isso com a minha filha e essa história também me serviu muito para isso. Um dia o pai dessa família encontra uma ninhada de patinhos que foram abandonados. E por morarem ali no sítio, né, desde sempre, o Leonardo e a Camila percebem que aqueles patinhos são diferentes dos patinhos que eles estão acostumados a ver. E aí elas descobrem, né, que eles são patinhos silvestres. Eles têm a cabeça e o pescoço em tom de verde e um colar branco em volta, né, do pescoço. E não param por aí, né, suas diferenças com o patinho comum que a gente conhece. O Leonardo se encanta por esses patinhos e passa a cuidar deles como se fossem de estimação. E ele não quer que os patinhos vão embora, né? E o pai explica que quando eles crescerem e não precisarem mais da proteção ali dos adultos, daquela família humana, eles provavelmente vão procurar um local para morar e vão procurar animais da mesma espécie para poder viver junto, né? Então, assim, esse tipo de história, ele mostra para a criança o respeito aos animais, né? Sobretudo aos animais silvestres, e explicar que eles só foram levados para aquela casa, naquele momento, nesse caso da história, porque eles precisavam de proteção, porque eles tinham sido abandonados, né, por algum motivo ali, a mãe, né, patinha não pôde criar, ou não pôde levá-los, não estava achando comida, ou foi morta, enfim. E eles precisam de animais iguais para eles poderem viver juntos, sabe? E a sensibilidade da autora transbordou, né, aqui nesse livro, trazendo lições também de respeito, carinho, a paciência do pai com os filhos, né, e também o amor das crianças com os animais. A edição é bem bonitinha, né, é simples, mas bem bonita, as ilustrações são bem para criança pequena mesmo, né, no meu entendimento. Minha filhinha adorou conhecer a história, eu super curti também. E para quem procura aí um presente de Natal para criança, quem sabe, né? Fica aí a minha recomendação. Bom, mais um livro infantil pelo qual eu me encantei, O Tesouro de Curitiba, recebi pela Editora Inverso e pela minha participação na Van Premiere de lançamento do livro. É um evento que a Editora Inverso tem o cuidado de fazer exclusivamente para os seus parceiros, para mostrar os livros que vão ser lançados. Então a gente, nesse evento, a gente tem a oportunidade de conversar diretamente com os autores, com os ilustradores e também conhecer um pouco do mundo da produção do livro, como ele chega até nós. Então é muito legal, gente. E esse livro ele vem nos contar sobre uma família que estava num dia livre e procurava alguma coisa divertida para fazer. Então eles decidem passear pela cidade e levam o leitor para conhecer os pontos turísticos de Curitiba. A mãe das crianças vai contando as lendas e as curiosidades sobre um tesouro escondido na cidade e a gente vai acompanhando aquelas lendas, aquelas histórias e curtindo isso aí de uma forma que quando eu terminei o livro eu nem tinha visto que o tempo tinha passado e que eu já estava conhecendo tanto da cidade.
né? Fiquei com vontade de pegar um voo imediatamente e ir até lá novamente. Eu já estive em Curitiba, a passeio, e posso confirmar, né, que o pessoal é de uma civilidade, de uma educação, assim, que a gente vê em poucos lugares do Brasil, e a beleza dos parques também, que são mencionados aqui, né, que a gente também vê em poucos lugares aí. Eu gostei demais, porque a história retrata os passeios de uma forma leve, como se todos nós, leitores, também fôssemos moradores da cidade, né? Mas ao mesmo tempo nos dando a chance de conhecer a fundo seus detalhes, suas histórias, suas lendas e também um pouquinho da sua maneira de falar. Eu adorei. A edição é linda, com uma capa, não é uma capa dura, mas é uma capa bem firme, forte. Aqui a gente tem tem o mapa, né, do tesouro, vamos dizer assim. As ilustrações são bem bonitas, retratam um pouco também, né, do que temos em Curitiba. Logo aqui na capa a gente já tem um dos pontos turísticos. Aqui a gente tem o ônibus, que é famoso em Curitiba por levar turistas e faz o passeio ali nos pontos turísticos. E mesmo esse livro não sendo um guia de Curitiba, eu recomendo a todos que queiram conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade tão bonita. A quem se interessar, o livro se encontra disponível para venda no site da Editora Inverso e fica a minha recomendação para vocês. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras do mês de outubro. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você já leu, o que você tem vontade de ler, qual foi o livro que mais chamou sua atenção aqui no vídeo. Comenta também o que você leu no mês de outubro, me indica boas leituras aí pro ano que vem. Eu tô montando a minha lista. Bom, e por fim, né, pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, eu li Você Não Está Sozinho, Reflexões sobre a Pandemia. É um compilado de contos, que são 12 textos curtinhos, um total de 42 páginas. E eles foram escritos por 6 autores brasileiros. Ele foi lançado em 2020, quando a gente ainda estava se acostumando com a ideia de pandemia, da Covid-19, do isolamento social, do uso de máscaras. E aqui a gente tem a abordagem de cada um desses assuntos de forma clara, prática, da forma como eu tenho certeza que aconteceu na casa de cada um de nós. Eu me identifiquei com várias coisas que eles abordaram, desde ganho de peso durante o período de lockdown, o medo terrível de contrair a doença ou que alguém próximo ficasse doente, o pânico de saber que a confusão toda não ia passar naqueles 15 dias previstos inicialmente, o bombardeio de notícias com o número de mortos, com o número de pessoas que precisavam de oxigênio, com falta de oxigênio, com o número de pessoas que morreu em tal lugar, e no mundo todo, e só na sua cidade. Se você se sentiu assim, né, esses contos, eles nos ajudam a reviver esse momento e dar uma ressignificada, né, porque foi um momento muito traumático, no meu entendimento. E ele fala também sobre as fake news, sobre a doença, então, tratamento que resolve, tratamento que previne, e pode máscara, antes não era para usar máscara, depois é para usar máscara, enfim, né? Além de toda a questão política também que envolve o uso desses medicamentos, o uso de máscara, tomar vacina ou não tomar, né? E, por outro lado, ele também aborda as questões internas, né? A solidão, por exemplo, quem mora sozinho fez como, né? Durante esse período aí de isolamento, ficar longe de familiares, de amigos, não poder conviver, não poder abraçar, aquela coisa assim de a pessoa nem ser acostumada a sair tanto quando as pessoas convidam, mas nesse momento querer ir numa balada, ir num shopping, curtir um cinema e não poder, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe muito isso pra gente. A gente não podia fazer nada, né? Não pode ainda fazer tudo que quer, mas assim, no início a gente tava com tanto pânico que a gente não conseguia fazer nada. E por isso o conto se chama Você Não Está Sozinho. Os temas são comuns a todos nós e assim, o que eu entendo de tudo isso é que as necessidades humanas, elas são bem parecidas, já normalmente, em um contexto de pandemia mais ainda, né? O emocional dá uma travada, às vezes bate aquele vazio, e eu adorei poder ler e me identificar muito com o que eu estava lendo. Foi muito bom ter lido que tanta gente passou por algo parecido com o que eu passei nesses meses todos que antecederam a atualidade, né? E foi muito bom que essas pessoas pudessem expor o que estavam sentindo. Então, fica a minha dica, eu recomendo aí pra você que quer uma coisa diferente, rapidinha de ler, né? Ele tá disponível, se eu não me engano, ele ainda está disponível gratuitamente na Amazon. Espero encontrar vocês
aqui num próximo vídeo. Me segue também lá no Instagram, vou deixar aparecendo aqui. Lá eu sempre tenho conteúdo novo, coloco bastante coisa da minha vida de leitora, sempre faço enquete nos stories, é bem legal acompanhar, é muito gostoso esse contato com vocês. Gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.